Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em duas histórias chocantes que marcaram o Brasil e ficaram conhecidas como Crime do Poço. Inclusive, em uma delas também tem algo de sobrenatural. Os casos aconteceram em décadas e lugares diferentes, mas ainda é lembrado por muita gente. Nesse vídeo, vamos ver em ordem cronológica como tudo aconteceu e quais as motivações ou possíveis motivações para os crimes. Então, se você gosta de conteúdo criminal, misterioso e sobrenatural, aproveita agora para se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o vídeo de hoje. O primeiro caso aconteceu na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo, em 1907. E na época do ocorrido, a cidade tinha apenas 1.500 habitantes. Domênico de Luca, um jovem caixeiro viajante, com seus 17 e 18 anos, ele chegou na região em 1907 com o objetivo de vender as suas mercadorias pelas diversas vilas ali ao redor. Ele com a sua família moravam na capital e o rapaz costumava viajar a mando do pai para vender e comprar mercadorias. E nessa foto nós podemos ver o Domênico por volta da pré-adolescência com seus pais e irmãos. E eles tinham um combinado. Toda vez que o filho chegava em alguma cidade, ele enviava uma correspondência para a família e outra quando ele estava prestes a sair do local. Bom, naquela época o meio de transporte que eles tinham era através de trem, carro de boi ou a cavalo, mas o Domênico, ele costumava pegar o trem que era mais rápido e certo dia, a caminho de outra cidade, ele parou em Indaiatuba e se hospedou em uma pensão que era mantida por uma viúva que tinha alguns filhos. Então ele chegou lá, deixou sua mochila e saiu para fazer as compras ou vendas, já que naquela região tinha muita agricultura, então grãos, cereais, enfim, ele saiu, mas não voltou mais para a pensão. E não está muito claro se foi o pai ou a mãe dele a viajar primeiro para lá, porque quando os casos são mais antigos, existe muita divergência entre as fontes. Mas, pelo que eu entendi, o pai foi primeiro, porque o filho não tinha enviado nenhuma carta. Chegando lá, que era praticamente uma vila, ele descobriu a pousada que o filho tinha deixado seus pertences pessoais, mas ninguém tinha qualquer notícia do paradeiro do moço. A notícia do desaparecimento já estava intrigando os moradores que pensavam, como assim o moço sumiu do nada, sendo que aqui todo mundo é gente boa? Agora, as coisas vão começar a ter um ar de sobrenatural, porque a mãe do Domênico, muito angustiada e apreensiva, ela teve um sonho, ou melhor, um pesadelo, no qual ela viu o filho dentro de um poço localizado nos fundos de uma casa que ela não conhecia. Ela nem pensou duas vezes, ela pegou o trem e foi para lá em busca de respostas. A mãe então começa a perguntar para as pessoas sobre a tal casa que ela descrevia com detalhes. E a essa altura, a polícia também estava investigando. Então, ela encontra a casa que ela sonhou e aponta que é aquela casa. Lá morava um homem chamado Adão Ripabella, que era comerciante, ele tinha uma espécie de mercearia que chamavam de Secos e Molhados, e era alguns anos mais velho do que o Domênico. Ele relatou que conheceu o rapaz, que conversou com ele, mas depois não o viu mais. Então, o que teria acontecido? As investigações estavam se aprofundando e alguém comentou que nos fundos da casa do Adão tinha um poço. Aí não demorou muito e a polícia foi até lá e achou estranho que o poço ele estava fechado. Como assim? Ele estava cheio de terra, de coisas, de entulhos, inutilizado. E ao perguntarem para o morador o motivo do poço estar daquele jeito, ele respondeu que às vezes iam pessoas com crianças na casa dele e ele achava muito perigoso que aquele poço ficasse ali aberto. É claro que essa atitude chamou ainda mais a atenção dos investigadores, que mandaram tirar tudo que estava lá dentro e, infelizmente, o corpo do rapaz estava lá. Mas qual seria a motivação para aquele crime? Acontece que Domênico era conhecido por carregar grandes quantias de dinheiro com ele. Dinheiro que era arrecadado de suas vendas e esse Adão, com mais 2 comparsas, estavam impressionados com o tanto de dinheiro que o moço tinha. Ou seja,
pura ganância. Sabendo disso, eles elaboraram o crime e na tarde do dia 5 de dezembro de 1907, o Adão atraiu o rapaz com a desculpa de mostrar o milho que ele tinha para vender. Tudo historinha para boi dormir. Adão atraiu Domênico para o interior da casa, onde os dois amigos já o esperavam, o Antônio Nunes e o Eugênio Cardinale. Em algum momento, o Antônio atingiu 2 vezes a cabeça do Domênico com um pedaço de pau e ele caiu todo ensanguentado no chão, quando o Eugênio terminou o trabalho com uma faca em sua garganta. Os 3 criminosos vasculharam então os bolsos e os sapatos da vítima, dividiram o dinheiro encontrado e em seguida jogaram o corpo no velho poço no fundo do quintal e cobriram com terra. Na verdade, o que os 3 fizeram foi um verdadeiro show de horrores e o pobre rapaz não teve sequer a chance de se defender ou de pedir socorro. Como a autópsia revelaria dias mais tarde, o moço teve 2 fraturas cranianas e quase teve a cabeça tirada por completo. Então ali era uma cena perturbadora, um cenário repulsivo e covarde, e o fato é que os criminosos foram descobertos 8 dias depois do acontecido, devido ao sonho da mãe de Domênico, que indicou o local à polícia e ficava na Rua da Candelária, perto da Igreja Matriz da Candelária, para quem era ali da região. Após o julgamento, os 3 criminosos foram condenados a penas que variaram de 21 a 30 anos de prisão. E eu encontrei informações de que, certo tempo depois, o Adão ele fugiu e nunca mais foi pego. Um outro deles faleceu na prisão e o terceiro cumpriu a pena e saiu em liberdade. E tem mais. O caso comoveu tantos moradores que até hoje o túmulo do moço no cemitério de Pedras é visitado por pessoas que acreditam que a vítima faz milagres. E olha que interessante, em 2018, uma das ruas da cidade passou a se chamar Domênico de Luca, em homenagem ao inocente. Antes da gente ir para o segundo caso, se você estiver gostando desse vídeo, já clica aqui no curtir, porque a maioria das pessoas esquece de curtir depois, mesmo tendo gostado do vídeo, e é muito importante para que eu possa continuar vindo aqui fazendo esse trabalho. O segundo caso aconteceu em 1948, na capital de São Paulo. E ali não seria só uma vítima, seriam 3. Em uma casa localizada na rua Santo Antônio, número 104, quase na esquina da Avenida 9 de Julho, morava a família Ferreira de Camargo. A mãe, Benedita Ferreira de Camargo, de 56 anos, e seus 3 filhos, o Paulo Ferreira de Camargo, de 26, e as 2 filhas, a Maria Antonieta, de 23, que era paralítica, e Cordélia, de 19. O filho era formado em Química, era professor e também professor assistente da Universidade de São Paulo e era tido como meio esquisito, sabe? Não está muito claro que tipo de esquisitices ele tinha, mas talvez hábitos diferentes de outras pessoas, não sei. O fato é que a mãe viúva deu uma educação exemplar aos 3 filhos, conseguiu que se formassem e, ao mesmo tempo, também ela prezava muito pela moral e os bons costumes, como muitas famílias da época, né? Isso era levado muito a sério. Mas a rotina da família parecia tranquila, até que em um fatídico dia de novembro, as 3 mulheres desapareceram misteriosamente. Paulo, o único membro da família restante, havia dito que a família, que eles todos fariam uma viagem para o Paraná e mais tarde lhe contou que eles tinham sofrido um acidente de carro perto de Curitiba, onde a sua mãe e irmãs teriam falecido. Mas como mentira tem perna curta, a ausência prolongada e a falta de notícias levantaram suspeitas entre vizinhos e conhecidos. Ainda mais porque não saiu nenhuma notícia nos jornais, não teve nenhum velório das mulheres, nenhuma delas comentou sobre a tal viagem, então estava tudo muito estranho. E por causa desses fatos, foram feitas algumas denúncias que deixaram os policiais encucados com aquilo tudo. Então a polícia começou uma investigação. Como se já não bastassem as desconfianças, a polícia acabou descobrindo que o Paulo tinha mandado construir um poço no quintal da casa no final de outubro, ou seja, mais ou menos ali um mês antes da tal viagem, dizendo que ele montaria uma fábrica de adubos e que a água encanada não seria o suficiente para o projeto. Também coletaram informações da universidade sobre o Paulo, sobre o comportamento do suspeito,
que aumentou ainda mais a desconfiança dos policiais. Além de professor, Paulo era assistente do Dr. Hoffman, que contou achar muito esquisito, muito estranho algumas perguntas que o Paulo fez para ele. Ele perguntou coisas como quais seriam os melhores agentes químicos para corroer um cadáver, dizendo que tudo era mera curiosidade por parte dele. E aí, meus amigos, que a gente não precisa nem ser detetive para ver que tinha muita coisa errada nessa história. Na tarde do dia 23 de novembro, os policiais foram até a casa do suspeito e, após revistá-la, perguntaram sobre o tal poço. Paulo, muito solícito, levou os policiais até o local, que a princípio não tinha nada de anormal. Mas aí os policiais chamaram o corpo de bombeiros e pediram que escavasse o poço. O que ninguém podia imaginar era a macabra descoberta nas profundezas daquele poço. Eles encontraram uma verdadeira cena de terror. Os corpos das 3 mulheres enrolados em um pano preto, amarrados com cordas e jogados de cabeça para baixo. Os 3 cadáveres estavam em avançado estado de decomposição. E a essa altura, aonde o Paulo estava? Porque ali junto, vendo tudo aquilo, é que não era. Gente, eles não deixaram ninguém de olho no moço. Ele disse que iria ao banheiro, mas nenhum policial foi atrás dele, sendo um suspeito. Bom, as portas do lado de fora da casa estavam sendo vigiadas por policiais, mas só do lado de fora. O Paulo, com acesso livre ao interior da residência, ele pegou a sua arma e tirou a própria vida. Pelo que a perícia apurou, o crime foi praticado em 2 etapas. Primeiro, entre 9 e 10 da manhã do dia 4 de novembro, o cara atingiu a mãe e a irmã mais velha, Maria Antonieta, e arrastou os corpos até o quintal dos fundos. A terceira vítima foi a Cordélia, que trabalhava como datilógrafa na USP e foi alvejada por volta do meio-dia, quando chegava em casa para almoçar. Porém, existem dúvidas se as vítimas tiveram suas vidas tiradas dentro da casa, porque não foi encontrado nenhum vestígio de balas, perfurações nas paredes ou sangue. Gente, e a motivação para esse crime seria inacreditável para os dias de hoje. O Paulo estava namorando uma enfermeira chamada Isaltina Florencio dos Amaros, uma jovem de 23 anos, muito bonita, mas que ela não era mais virgem, e a família dele não aceitava o namoro por causa disso. Eu tentei achar mais informações sobre essa moça e só encontrei que ela parece que se casou 3 anos antes do acontecido. Então, nesse caso, na verdade, ela podia estar separada ou desquitada, já que não existia ainda o divórcio, mas naquela época, ser separada ou desquitada também era motivo para a moça ser mal falada. Inclusive, após o crime, o Paulo teria levado a Isaltina para passar a noite em sua casa, dizendo que estava muito triste e sentindo falta da sua família. Mas essa história era somente especulação, já que o assassino ele não chegou a confessar nada. Outra teoria era de que ele teria tirado a vida delas porque todas tinham algum problema de saúde e que ele não tinha mais como ajudar com as custas, dos medicamentos, com os cuidados necessários para os tratamentos. Como vimos no começo da história, a Maria Antonieta era paralítica e dizem que ela também sofria de epilepsia. E o Paulo dizia que a irmã mais nova, a Cordélia, seria esquizofrênica e que a mãe estaria com câncer na perna. Seja lá qual tenha sido o verdadeiro motivo, o fato é que todos, de um jeito ou de outro, perderam a vida e o autor dos crimes, que agiu inclusive com premeditação, não pagou pelo que fez. Pelo menos não aqui com a lei dos homens. Mas calma que ainda tem mais. Um dos bombeiros que participou do resgate dos corpos, ele acabou falecendo alguns dias depois devido a uma infecção chamada de cadavérica, que pode acontecer ao manusear os cadáveres em decomposição sem a proteção de luvas. E tem uma curiosidade aqui, se você já ouviu falar sobre o edifício Joelma, em São Paulo, inclusive tem um vídeo sobre ele aqui no canal, eu vou deixar na descrição o link desse vídeo. Você já deve ter ouvido falar que o edifício Joelma foi construído no local onde era a casa que aconteceu esse crime do poço. Eu mesma achava que fosse, mas a verdade é que a casa ficava uma quadra à frente. E esse erro de localização foi devido a um exagero por parte da imprensa em querer criar uma espécie de maldição por conta de vários eventos trágicos registrados no mesmo lugar no qual o edifício Joelma foi construído.
Quanto à casa, ela foi demolida no início dos anos 50, junto com outras construções ao redor, tornando-se um estacionamento, até que anos mais tarde virou um terminal de ônibus. Conclusão, gente. Apesar de separados por mais de 4 décadas e ocorridos em contextos sociais distintos, ambos revelam a face sombria da violência e do desespero humanos. No caso de Indaiatuba, em 1907, a ganância e a brutalidade levaram à morte de Domênico de Luca. Um crime que chocou a pequena cidade e cuja memória persiste até hoje na crença popular em milagres atribuídos à vítima. A resolução do caso, impulsionada por um sonho da mãe, demonstra como a busca por justiça pode encontrar caminhos inesperados. Já o crime de 48 em São Paulo, com Paulo Ferreira de Camargo, a Sassi, sua mãe e irmãs expõem um lado perturbador, provavelmente de psicopatia e da violência familiar. O fato do Paulo ter tirado a própria vida acaba impedindo, que a gente conheça completamente os motivos por trás de tamanha atrocidade. Acontece que ambos os casos, cada um à sua maneira, ilustram a capacidade humana para o mal e como crimes hediondos podem se enraizar na memória coletiva, servindo como lembretes trágicos da fragilidade da vida e da importância da justiça. Mas conta pra mim se você já conhecia alguma dessas histórias, que eu quero muito saber. E mais uma vez, não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar o vídeo com pessoas que você sabe que também gostam desse tipo de conteúdo. Obrigada a quem ficou comigo até o final. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.